sou professor da UFRJ e sou pesquisador lá no Museu do Amanhã, também no Rio de Janeiro. Hoje vim conversar um pouquinho, me pediram para conversar com vocês sobre valores do Pantanal. Quem sou eu para falar de valores do Pantanal com pessoas daqui da região? Vim mais aprender e trouxe algumas provocações aqui para compartilhar com vocês, especialmente por achar que os valores é o que antecede a ética. E a ética é o que antecede a política. E a política, dizia Thomas Hobbes, é o que transforma. E a gente atravessa uma fase no nosso planeta que, meio a tantas outras que a gente já teve, que demanda um bocado de transformação. E o que eu vim falar com vocês é um pouco a respeito disso. Dentro da minha agenda lá no Museu do Amanhã, eu hoje coordeno uma cátedra da Unesco voltada para o que eles chamam de alfabetização em futuros. Termo, eu acho que não traduz muito bem, é uma espécie de letramento, em inglês é Futures Literacy. E a Unesco hoje considera que uma das principais capacidades que a gente tem que ter no século XXI é ser alfabetizado em futuros. Ser alfabetizado em futuros nada mais é que ter muita imaginação. E imaginação é muito sobre o presente. É um bocado sobre o passado também, que une os três tempos. E nosso trabalho na cátedra envolve tanto pesquisa sobre estudos de futuros, que eu vou estar falando um pouquinho aqui, e envolve também formação para pessoas nisso que a Unesco chama de alfabetização em futuros. Para isso há um conjunto de métodos, tática, que a gente pratica e que naturalmente é a nossa missão. A Unesco nos pediu para formar 250 pessoas por ano nesse tema. Esse primeiro ano, agora em agosto, a gente acabou de chegar a 250. Acho que a gente vai conseguir bater essa meta e a gente espera difundir isso aí por diferentes setores, especialmente nas escolas e nas universidades. E daí eu falar dos valores do Pantanal, de novo, vou estar aqui mais para ouvir vocês sobre esses valores. Eu queria falar um pouquinho sobre utopia e sobre futuros, que é esse tema no qual eu venho trabalhando no museu. O tempo que a gente vive, conforme diagnosticado ali logo no pós-guerra pela Hannah Arendt, também pelo Martin Heidegger, é um tempo de alienação. A Hannah Arendt dizia que a gente vivia uma dupla alienação. A gente tinha se alienado do mundo, o que cerca, das pessoas, da natureza, e a gente teria se alienado, dizia ela, inclusive do planeta Terra. Mais ou menos quando começa a corrida espacial, a Segunda Guerra, bomba atômica, como se a gente dissesse, nossa, esse planeta aqui não dá, bora procurar outro. E isso nos alienou da vida aqui. E essa alienação, ela tem um pouco a ver com essa outra palavra, o desencantamento. O Max Weber, no começo do século XX, ele dizia que a ciência, a industrialização e a burocracia desencantaram o mundo. Eu tento discordar um pouco do que diz respeito à ciência. Cientista que sou, eu acho que é menos eu acho que é mais os cientistas, na prática, não a ciência em si. A ciência supostamente é para ser não dogmática. Os seres humanos são dogmáticos. E aí a ciência, por vezes, ela nos ajuda em muitas coisas, mas em outras tantas ela traz problema. E no caso não é a ciência, pessoas que a praticam. E esse desencantamento tem a ver com a impressão cartesiana que a vida pode ser explicada mecanicamente. Eu me lembro do Blaise Pascal, foi tempo paralelo, era um bocado mais jovem, morreu novo, inclusive, mais jovem que o Descartes. Ele teria se encontrado com o Descartes uma vez e falado para ele, olha, igual a você, eu aprecio muito a ciência, gosto da ciência, mas eu acho que a ciência só vai conseguir explicar 10%. Os outros 90% estão no campo do sagrado, e o sagrado a gente não vai conseguir explicar, não nessa vida. E eu tenho a impressão que o Blaise Pascal tinha razão. E ele alertou que essa corrida em direção a explicar tudo poderia implicar em problemas. Eu acho que são alguns dos problemas que a gente hoje vive.
E a ciência, portanto, a prática científica moderna, lembrando que a palavra ciência do latim significa conhecimento, então são ciências, e naturalmente que aqui no Pantanal, com a diversidade de conhecimento que tem, científico, artístico, espiritual, local, tem ciências em curso. E a ciência, a prática científica moderna, ela objetifica o fenômeno. O observador, se espera uma certa imparcialidade desse pesquisador em relação ao fenômeno. A gente hoje vive num mundo que aparentemente se tornou insustentável. A gente que trabalha com esse mundo insustentável, tem como a gente tratar disso imparcialmente? Tem como a gente tratar desse fenômeno à distância? Tem que se envolver apaixonadamente com esse sistema que a gente estuda, que é a vida, o sistema com o qual a gente lida? Eu tenho a impressão que não. E a ciência, de novo, cartesiana, ela vem da lógica reducionista da gente, e linda, René Descartes, que a gente tem todo, que é difícil de entender na sua complexidade, a gente reduz o todo às partes, entende as partes e depois volta para entender o todo. O que a gente esqueceu nos últimos 500 anos foi de voltar ao todo. Então a gente continua indo nas partes. E essa definição do Timothy Morton, um filósofo britânico, uns anos atrás, eu acho perfeita. Que a ciência ecológica, a ciência qual eu atuei por muitos anos, ela transformou o meio ambiente em uma gigantesca biblioteca, um livro da natureza, só que sem índice. A gente sabe um monte de partes, mas a gente tem muita dificuldade em perceber o todo. E a ciência vai em frente. E a gente lida com o futuro racionalmente. E a gente faz isso com muita capacidade. Trabalhei por uns anos no IPCC, no painel do clima, no painel de biodiversidade, e ali a gente lida com essas coisas, modelar. Mas uma coisa que me intrigava ao longo do tempo é isso: a gente faz previsão bem, a gente prospecta bem. Então a previsão, você pega dados do passado e joga para frente. Prospectiva, a gente mira cenários na frente e anda para trás, para chegar no presente. Se a gente faz racionalmente, tem fantásticas ferramentas para isso, a gente está cada vez melhor nisso, mas por incrível que pareça, a gente prevê, a gente prospecta, planeja, mas já repararam que a gente não toma ação? A gente está falando de mudança climática há 40 anos, a gente quebra recorde de emissão de gás estufa todo ano. A ciência previu o Covid em 2012, artigo na revista científica Lancet, uma das mais citadas do mundo, quer dizer, não era desconhecido. Falava que tinha uma grande chance de surgir uma gigantesca epidemia ou pandemia, mostraram um mapa, quais lugares no mundo isso poderia ocorrer. Lá não só estava Wuhan, como estava a bacia do Rio Doce, onde em 18 a gente teve febre amarela. E explicava que a causa, o desenho do mapa tinha a ver com locais com muita biodiversidade, mas que tinham sido muito degradados e onde viviam muita gente, muitas pessoas. Então, em 2012, a ciência mostrou isso. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde falou: está chegando. E o que a gente fez? A gente esperou morrer um monte de gente, a doença se espalhar, para a gente finalmente tomar alguma medida mais séria. A gente não age. Por que a gente não age? Isso é o que me interessa, isso que me fez sair um pouco do campo do mundo das previsões e para o campo. Eu vou falar daqui a pouco sobre antecipação. Mas vê essa frase, que interessante. Diz de McCloskey, já vou falar quem ela é. Estes eventos foram tão estranhos que antes deles acontecerem não foram antecipados. Enquanto aconteciam, não foram compreendidos. O que ela está falando? Covid? Parece, não parece? Que a gente não entendia direito. Será que ela está falando do que a gente viu acontecer no começo do ano lá no litoral paulista? Morro desmoronando, pessoas morrendo, casas sendo perdidas. Enquanto a gente não antecipa, enquanto está ocorrendo, a gente não entende. Ela não estava falando nada disso, ela estava falando da crise econômica de 2008, que abalou os Estados Unidos, depois teve uma onda no mundo. A gente perdeu a nossa capacidade de antecipar. E por quê? O ser humano tem isso de interessante. A gente, com o nosso racional, a gente prevê, a gente prospecta, mas a gente também tem uma outra faculdade, que é emocional.
o nosso instinto, a nossa intuição, nosso sensorial nos ajuda a antecipar. Por exemplo, você acorda de manhã, você pega lá a previsão do clima, falei, tem que chegar às 9 horas lá na palestra, a previsão do clima está dando que vai estar um sol, então eu posso sair de casa às 8h30, vou chegar lá a tempo. Então, ao falar, bom, tem que chegar lá às 9, então vou sair às 8h30, você está prospectando, você mirou uma coisa lá na frente que você quer alcançar e você decide o que você vai fazer agora. Para isso você viu a previsão do tempo, que pegou dados do passado e joga para frente. Mas aí você sai de casa para vir para cá. E bate um vento, você sente um cheiro, ou as formigas se mexem, você fala, caramba, a previsão do tempo errou de novo, vai chover. Devia ter saído antes. Da onde vem isso? É a nossa intuição. E ela compõe a nossa tomada de decisão em relação ao que vai acontecer. Tudo que é vivo, além de ter DNA, tudo que é vivo antecipa. A nossa espécie ainda tem essa coisa racional, que talvez outras tenham menos, mas a vida antecipa. A antecipação é uma forma de inteligência. E tem antecipação consciente, como esse exemplo que eu dei, mas tem uma antecipação também inconsciente. Células-tronco, por exemplo, elas estão trabalhando dentro de tudo que é vivo. A gente não faz ideia, não sei nem onde é que ela está. Mas elas estão lá trabalhando para regenerar a partir do instante que a gente tenha qualquer tipo de contusão, por aí vai. A autopoiese, a capacidade que a vida tem de criar mais vida, é um mecanismo antecipatório, que a gente tem muita dificuldade em entender como funciona. O que o Stephen Gould chamava de exaptação, que é a capacidade de se adaptar para coisas cujas expressões seletivas você não passou por elas, também não se entende direito como funciona. São mecanismos inconscientes de se antecipar para o futuro. E nisso tudo a memória cumpre um papel. A gente só consegue antecipar porque a gente tem memória. E que muitas vezes a ciência faz. O cientista confunde a coisa da ciência com o progresso, com o que está para frente. E ao fazer isso, a gente esquece do passado. A teoria de Gaia, por exemplo, que hoje em dia voltou à moda, ela foi por 50 anos alvo de chacota, especialmente dos neodarwinistas, como se tratando de uma coisa esotérica. Mudaram até o nome dela, hoje chamam de um nome chique de ciência do sistema da Terra. Nada mais é do que uma ciência de Gaia, que entende o planeta como um super-organismo interconectado e interdependente. A gente apagou ela por 50 anos. Imagina se lá, 50 anos atrás, tivesse sido levado a sério. Será que a gente estava onde a gente está hoje? Assim como a gente apagou conhecimentos históricos, tradicionais, das mulheres, por exemplo, sobre as plantas, muitas das quais foram queimadas como bruxas. A gente, massacrando pessoas, a gente perdeu um monte de... Ficou desconhecido para nós muito do conhecimento das pessoas que viviam nessa terra antes de nós. Alguns dos povos que ainda vivem aqui. Então, e onde está essa memória? Estava conversando mais cedo sobre memória, até na governança das nossas instituições. A gente, às vezes, passa por ciclos de governo e apagam memória. E aí depois você tem que reconstruir. Como é que você faz? É um tempo só. O futuro não é um lugar. Ele não é um ponto de chegada. Ele é um estado. Por sinal, não existe. O futuro não existe. A memória também tem algum lugar que a gente não entende direito. O que existe mais é o presente. E ao presente a gente tem que ser atento para senti-lo e tomar ação antecipatória. Mas a gente, ao que parece, perdeu a atenção. A gente acha que a gente está atento, a gente acha que a gente está conectado com as nossas máquinas todas, mas a gente está alienado do mundo, como dizia Hannah. A gente está alienado da natureza, está alienado das pessoas. Ao se separar da natureza, ao se separar das pessoas, a gente se separa de nós mesmos, a gente se desumaniza. Então, reencontrar os elos de ligação com as outras pessoas e com os não-humanos que nos cercam, vivos e não vivos, espíritos, carne, essa reconexão é o que nos torna presente e reativa o nosso mecanismo antecipatório, que hoje, me parece, à luz de tudo que tem acontecido, está dormente. E a imaginação, ou a falta dela, é muito do que está por trás dessa preocupação da Unesco,
de alfabetizar as pessoas em futuro. E algumas das conversas hoje a gente já falou sobre isso. O presente ele meio que coloniza o futuro. A gente tem muita dificuldade de imaginar futuros diferentes do presente. E quando a gente imagina coisas assim. Vou dar um exemplo. Vê se eu estou correto. Não é muito mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo? Não é? Não é estranho isso? Por que é assim? A gente não tem essa... O que aconteceu? O futuro ele virou uma medida de sucesso, ele virou um ponto de chegada. Ele virou uma conta. E aí ele deixa de ser um estado, ele deixa de ser parte de um tempo, que é um tempo, ele vira um lugar. E o que a gente acha é que a gente conversar expande a imaginação. Especialmente quando a gente conversa com pessoas que são... Todas as pessoas são diferentes umas das outras, mas tem algumas que vivem em mundos mais diferentes do que os nossos. A gente tem que conversar com pessoas. Isso expande a imaginação, e ao expandir a imaginação, a esperança por novos futuros melhores, ela é ativada. E é sobre essa esperança que eu queria falar. Mas antes eu queria mostrar esse quadro para vocês, de um pintor francês do começo do século XX, Albert Robida, de 1902. O quadro se chama A Saída da Ópera no ano 2000. Olha que interessante. O que tem de estranho nesse quadro? Olha a imaginação dele. Ele imaginava transporte aéreo, máquinas, tudo alta tecnologia. Mas repara as roupas. São as mesmas do começo do século XX. E essas pessoas, por sinal, são chiques, né? Você tem aqui o motorista e as pessoas ali, todas bem vestidas, indo para a ópera. Ele não imaginou nenhuma estrutura social diferente 100 anos depois. A visão de futuro dele só mudava na tecnologia. A nossa parece que é meio assim. Ultimamente a gente só fala de inteligência artificial. Quando a gente fala de emoção, a gente fala de inteligência emocional. Vocês já notaram? Eu acho fim essa expressão. Parece que emoção não é inteligência. Você precisa botar esse adjetivo para inteligência. Emoção é inteligência. Então, a gente ri desse quadro, mas a gente está prisioneiro desse futuro, tal qual o Robert Robida estava 100 anos atrás. Vai ter pouca imaginação assim lá longe. E o que são esses diálogos? A gente, quando fala em dialética, tem a dialética do Hegel, muito importante. Para cada tese você tem uma antítese, a tese discute com a antítese, você chega a uma síntese. Eu gosto mais da dialética do Platão. Ele dizia que a dialética é uma terapia para a alma que leva ao conhecimento, superando a ignorância patológica. Repara que ele não está falando em acordo. Tem coisa que não vai dar para hibridizar. Tem coisa que não vai dar para virar um só. Ainda bem. Mas um futuro desejado não pode impedir a existência de um desejo de outro futuro. As diferentes visões de futuro podem coexistir. E essa dialética da gente tentar conhecer a visão de futuro do outro, a gente tentar conhecer o que a outra pessoa espera chegar, essa visão é que eu acho que a gente tem dificuldade. É como se uma escolha implicasse no fim da outra. Como se você, para viver o seu modo de vida, outro não possa viver o dele. Então, como promover esses diálogos? São diálogos que superam... O que é essa ignorância patológica? É a gente não ter memória. Nossa, eu não tenho memória que nos cerca, não tenho memória desse planeta. O planeta tem uma memória. Parte dela a gente apagou. Modo moderno de ser. E aí a gente precisa regenerar essas conexões que a modernidade fraturou. E essa regeneração, a gente entende que ela se dá... Eu aprendi muito disso com as plantas, quero ver a minha origem lá nos estudos, e eu vi que isso, para o ser humano, se aplica igual. E o que a gente precisa regenerar? Tem essas chamadas ecosofias, que são filosofias ecológicas, e várias delas tratam dessa regeneração. Vocês talvez tenham ouvido falar da ecologia profunda, das 3 ecologias. São ecologias que tratam não estão falando da ecologia como uma coisa do outro, não é uma coisa do ambiente lá fora. É uma ecologia que a gente faz parte dela. Inclui o social, inclui uma ecologia individual. E essas são coisas... Repara como elas estão separadas. O mundo
o todo, o social e o individual. O ambiental, o social e o individual. O eco, o hétero, o alto. Espírito, a mente, o corpo. O solo, a alma e a sociedade. Passado, presente e futuro. As ciências, as artes, a espiritualidade. O tradicional, o moderno e o pós-moderno. Essas são coisas que, em geral, disputam. Curioso isso. A gente não as integra facilmente. Até na hora da gente estudar, a gente estuda coisas separadas. É tudo muito reduzido. Se a gente estuda separadas, os nossos ministérios, as nossas secretarias são também separadas. Mas as coisas são misturadas. Estava conversando sobre isso mais cedo hoje. Tudo se misturou, porque a vida é misturada. Agora, o ser humano finalmente começa a entender que as coisas não são lineares. Elas são complexas. E lidar com complexidade é muito difícil. A gente já reduziu o que tinha que reduzir. É hora da gente juntar de novo. Tentar entender essa complexidade. E esse encontro, eu gosto muito dessa bandeira. Essa é a bandeira da cultura e da paz. E por um processo longo no nosso Congresso Nacional, em 2017 ou 2018, foi definido que tudo quanto é museu, escola, universidade, no dia 25 de julho tem que hastear essa bandeira. Alguns municípios do Brasil já fazem isso, mas está longe de ser o caso. O que essa bandeira significa? Essas três círculos significam a arte, a ciência e a espiritualidade. O círculo que os cerca é o círculo da cultura. Essa bandeira também tem uma outra leitura, que os 3 círculos internos são o perdão, a tolerância e o amor. O círculo externo é o círculo da paz. Então essa é a bandeira da cultura e da paz. A cultura e a paz têm a ver, diálogo. E tem a ver com uma dialética de expansão do conhecimento. E não de disputa. E aí vocês vão dizer, nossa, isso parece utópico. E é utópico. Só que quando a gente fala em utopia hoje, é quase um insulto. Fulano é utópico, fulano é utópico. Olha só, que pessoa sonhadora. Nossa, não fala nada prático. Eu, por sinal, estou cansado de ouvir isso. Mas, por isso que eu fui estudar essas coisas. Fala, pô, Fábio, você é tão utópico. Deixa eu ver o que é utopia. Utopia é o seguinte, esse camarada, Américo Vespúcio, foi comissionado pelo governo português para navegar a costa americana em 1502. Ele, quando chega, tem diferentes versões. Como eu sou carioca, eu vou falar que foi quando ele chegou na Baía de Guanabara. Ele ficou tão encantado com o que ele viu, especialmente com o povo tupinambá, ele escreveu uma carta linda para os seus mecenas em Portugal. A carta tinha um título, Novo Mundo. A carta falava desse modo de vida, pessoas, que naqueles poucos dias que ele tinha passado com os tupinambás que o receberam em festa, pegadas a cauim, ele falou, olha, essas pessoas amam a natureza, tudo que elas fazem é ligado à natureza. Elas amam umas às outras, porque elas fazem festa todo dia. E elas se amam, porque elas todas, de um e do outro sexo, andam nuas. Numa época, numa Europa cheia de roupa, no América, as pessoas andarem nuas era sinal de amor próprio. E ele dizia com a carta dele, tem alguma coisa que a gente precisa aprender com eles. A carta muito delicada. Diferente da carta do Pero Vaz de Caminha, que dizendo que aqui em se plantando tudo dá. Um olhar utilitário. O que o Américo Vespúcio estava dando era um sonho. Talvez dele, uma coisa que ele viu. De novo, 3. Estava falando em 3, né? O amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor à natureza. A visão do Américo ainda não vingou 500 anos depois. Muito pelo contrário. A gente não só não aprendeu nada com os tupinambás, como a gente os dizimou. E como outros povos indígenas aqui do Brasil. Mas a carta dele, de tão linda, deu o nome ao continente. Eu de criança nunca entendi porque não era Cabral ou Colômbia, e sim América, agora eu entendo. Foi por causa de uma visão. E aqui não é um novo mundo, porque foi o último pedaço de terra a ser encontrado pelos europeus. Aqui é um novo mundo, porque aqui o mundo muda. E a gente vai chegar lá. Não chegamos ainda, mas é uma espécie de missão, que eu acho que a América, Abya Yala, tem. E essa carta, de tão bonita, ela inspirou o livro Utopia, Thomas More, 13 anos depois. É um livro que fala de um regime ideal, fala com uma certa ironia. O livro é uma conversa entre o próprio Thomas More, um amigo dele também de vida real belga, e um personagem fictício chamado Rithlodeu, que significa relato do absurdo em grego,
E o Ritlo-Deu seria um ajudante de bordo do Américo Vespúcio. Então, ele admitidamente é influenciado pela Carta do Américo. E a Utopia é uma ilha, e essa ilha, nela, teria... O livro tem humor, ironia próprio da cultura inglesa, mas ele fala desse sistema de governança ideal. Seria um Estado ideal de organização social. E ele é muito ambíguo, porque a palavra topos, no grego, significa lugar. Só que o U nunca ficou muito claro se ele estava falando de eutopia ou de utopia. A eutopia é o bom lugar. Eu é de bom. Então, dá a impressão que utopia seria um bom lugar de chegada. Agora, utopia é o não lugar. O não lugar é quando o lugar não importa de chegada. O que importa é o que vai emergir. E o que emerge, emerge de conversa, de diálogo, de entendimento. Não tem um alvo. Tem uma bússola, tem um compasso que te leva num determinado sentido ou direção. Vai sendo construído em comunhão com os outros, humanos e não humanos. Essa é a utopia, é o não lugar. E a gente está sempre pensando em um lugar de chegada. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora. A gente vê esse quadro, olha que coisa linda. Alegria no Pantanal. Não é lindo? A gente não queria... Eu queria morar nesse quadro. Ele não inspira a gente. Ele não dá esperança. Agora, e ele dá... Aquele quadro mostra para a gente uma natureza com pessoas e o meio integradas. Agora, a natureza, o que é essa natureza? Ela é matéria? Então, por um lado, fato, a natureza é tudo, é uma coleção de coisas. Mas, por outro lado, dizia o Platão, aliás, antes do Platão, de novo, essa matéria, se é só matéria, ela queima, como infelizmente a gente viu acontecer em anos recentes. Eu acho esse quadro da Juliana Lira muito impressionante. Para terceiro olho da onça. Ambiguidade que isso significa. Floresta queima. Mas eu concordo com Platão, que a natureza, mais do que matéria, ela é ideia. É um estado. É um desejo. É um desejo do qual a gente já fez parte. E a gente, de uma certa maneira, se julga separado. E a gente se julga separado porque a gente achou que a gente podia controlar essa mesma natureza. E, de novo, é o Platão, que é a melhor definição para mim de natureza. Natureza é tudo aquilo sobre o que não se tem controle. Seja fora de nós, seja dentro de nós. Ela é uma ideia. Esse quadro também se chama Pantanal. Não é lindo? É um não lugar, sabe direito. Mas não importa tanto esse não lugar. Ele é a bússola. E hoje os estudiosos de utopia, como sempre, tem duas linhas. Tem três linhas. Tem a utopia como esse sonho distante que não se alcança nunca, mas também tem a utopia chamada utopia realista. Tem uma agenda objetiva, um conjunto de coisas que a gente tem que ter uma política de renda mínima global. Tem uma lista de coisas que a gente precisa fazer. E tem um conjunto de outras utopias chamadas utopias pragmáticas, que são utopias chamada coincidência opositória, de você ter opostos que conversam e encontram meios de conviver, sejam se misturando, hibridizando, ou simplesmente um respeitando o futuro do outro. E isso que a gente chama de sustentabilidade talvez seja a utopia da vez, pelo menos ela é uma utopia oficial com esses objetivos aí. Vê que programa, um programa, 17 coisas para ser alcançada, beleza, vê se tem aí diversidade cultural. Vê se tem objetivos individuais. Assim, você ser bom ou boa, não é um objetivo bacana para a gente tentar alcançar? O que é que isso significa? Não está, e tem coisas que não estão aqui, nesse programa. Mas tem outras visões de utopia. Eu peguei algumas aqui. A do Emmanuel Levinas, filósofo francês. A utopia do amor. A dele é uma utopia da alteridade, é da nossa capacidade de abraçar o outro. O abraço ao outro é a escuta.
atenta. E é dessa escuta atenta, dizia o Platão, que o nosso conhecimento se expande e a nossa ignorância patológica some. E tem óbvias implicações para a justiça. A utopia aberta do Bauman, chamada utopia líquida, é a gente ser capaz de alcançar os nossos desejos democraticamente. O que isso quer dizer? O nosso desejo não pode se realizar às custas dos desejos de outros. Como a gente combina esses desejos? E esse é o meu favorito, o Ernst Bloch. Ele fala de uma utopia concreta. A utopia concreta é um estado de ainda não. A vida, ela é inacabada. O universo é inacabado. O universo é um permanente ainda não. E a gente esperar por um mundo melhor, um Pantanal em melhor estado cada vez, essa é a grande utopia. E quando a gente acorda de manhã, que às vezes dá preguiça de levantar para ir fazer a próxima coisa que você tem que fazer, nessa hora, se a gente pensar, hoje eu vou ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem, e vou trabalhar para esse mundo melhor acontecer, isso é utópico. Mas essa é uma utopia pragmática. É uma utopia do cotidiano, uma utopia do dia a dia. É quando esperança deixa de ser um ato de espera, passa a ser um verbo, como Paulo Freire diz. Esperançar. Mas você não está mirando exatamente num lugar. É um não lugar. O mundo melhor é o não lugar. É incerto. Ele emerge. Ele emerge do coletivo. E a gente precisa confiar no processo. Mas com a nossa sina do controle, a gente quer controlar tudo e todos, inclusive a natureza, que Platão explicou que não tem controle, a gente não consegue deixar ir. A gente não consegue deixar as conversas fluírem. A gente não consegue aprender com o próximo. A gente não consegue aprender com aqueles que são diferentes de nós. A gente não consegue aprender com os não humanos. A gente simplesmente não aprende, porque a gente se alienou. O princípio da esperança, ele alimenta o espírito da utopia. E esse espírito da utopia, que tanto desdenham hoje em dia, fulano é utópico, fulano é utópico. Esse espírito, se ele não está presente, a gente não tem esperança. Esperança é o que faz a gente acordar de manhã cedo e fazer a próxima coisa boa que acha importante por nós e para o mundo. Eu queria terminar citando Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Olha só o que ele diz. Eu acho que ele tem absoluta razão nessa passagem. Riobaldo lá no cangaço, ele chega na beira do rio, ele vai mergulhar, e aí ele faz essa reflexão. Eu atravesso as coisas, e no meio da travessia não vejo. Só estava entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Repara, como a saída e a chegada são lugares, são ideias de lugar. E a gente fica o tempo todo pensando nisso, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Passagem, o senhor sabe. A gente quer passar um rio a nado e passa. Mas vai dar na outra banda, num ponto muito mais embaixo. A gente nunca chega no lugar que a gente mirou. Esse lugar mais embaixo é bem diverso. Primeiro se pensou. Viver não é muito perigoso? Ainda bem que é, meu querido Guimarães. E finalizo com Bloch, que dizia isso. Ele começou o livro, desse livro lindo, chamado Espírito da Utopia. O livro começa assim: eu sou, nós somos, isso já basta. Agora temos que começar. Comecemos de novo, agora, já que já foi começado há tanto tempo atrás, mas todo dia a gente tem que começar de novo nosso trabalho por um Pantanal melhor. Se vocês já estão fazendo isso aqui há alguns dias, é uma relação melhor nossa com o Pantanal, e sigamos fazendo isso. Super obrigado. Se houver tempo, fico à disposição aí para conversar com vocês.